Graça e paz. Graça e paz. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Bom, é sempre um desafio assim enorme, né? E hoje maior ainda, porque hoje tem a presença do chefe, né? O chefe está ali sentado, observando. Já até virou retorno para ele, quer ouvir tudo que eu vou falar, né? Que eu vou falar não, que o Espírito Santo de Deus vai falar aqui hoje. Amém? Quero agradecer também. E tem também outro pastor. O pastor Saulo está ali na minha frente também, pastor. É covardia. Já chama todos os pastores para pressionar, né? Mas é assim mesmo. Você tem que estar preparado sempre, né? Afinal de contas, você foi chamado. Você foi chamado. Então se prepare. Pode ser você um dia aqui no meu lugar, nesse lugar aqui, que é uma responsabilidade tremenda, tremenda, tremenda. Amém, queridos? Bom, hoje nós fomos convocados para falar sobre superando os desafios. Quantos desafios você tem enfrentado na sua vida? Quantos desafios tem rodeado o seu viver? E hoje nós vamos falar sobre alguns. E o nosso texto que nós separamos está lá em Josué 1:9. Eu vou ler na versão aqui da igreja para facilitar para todos. Josué 1:9 diz assim, meus queridos: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar. Esse versículo é um alento. É um alento para você e para mim. Mas, hoje, quero falar para você um pouquinho de algo que aconteceu comigo essa semana. Eu estava fazendo a devocional, assim quando, a partir do momento que eu fui convocado para estar aqui pregando, comecei a buscar em Deus, buscar na palavra, algo para revelar aqui para a igreja. E logo, manuseando a palavra, me veio à mente esse versículo de Josué 1:9. Mas hoje pela manhã, fazendo o meu devocional, o Senhor também me deu uma palavra, que está descrita lá em Números 1, de 1 a 13. Não vou ler o capítulo, tá? Mas só quero dizer para você que esse capítulo, esse texto, ele retrata sobre a desobediência do povo de Israel. A desobediência do povo de Israel em envolver-se com as filhas de Moabe. Deus, o nosso Deus, havia dado uma ordem: ó Israel, não quero você ciscando no terreiro alheio, não. Você fica quietinho aí, fica no seu arraial, fica na paz. Mas aí o povo de Deus estava acampado na planície de Moabe. E aí os homens, as pessoas, por estar muito próximo ali de Moabe, começaram a frequentar, a fazer coisas que não agradavam a Deus. E quem na realidade era Moabe? O que é isso? O que significa Moabe? Moabe era uma cidade. Na realidade, gerou, né, da história de Ló, que houve as duas filhas de Ló, deitaram com seus pais, com seu pai, com a desculpa de poder acrescentar, de poder prolongar a sua geração. E dessa situação gerou-se uma pessoa, um rapaz chamado Moabe. E esse é o pai dos moabitas. E esse pessoal chamado da cidade de Moabe, os moabitas, eles tinham algumas coisas que eles faziam lá terríveis na presença do Senhor. Eles adoravam ídolos, eles adoravam outros deuses, eles faziam rituais
rituais que eram totalmente desagradáveis à presença do Senhor. E o Senhor tinha raiva, e o Senhor irou-se com isso. Irou-se, porque os filhos de Deus, o povo de Israel, começou a exatamente andar com esse pessoal. E aí o Senhor chegou e falou assim: olha, é o seguinte, vem aqui Moisés, o que está acontecendo com o meu povo, Moisés? O que está acontecendo? Eu fui bem enfático, eu disse, não quero ninguém em outro arraial, não quero que você misture, não quero que você adore outros ídolos. Mas aí o povo de Deus não deu ouvidos à palavra do Senhor. Então Moisés foi convocado pelo Senhor para eliminar esses homens, esses líderes que estavam andando com os moabitas, com esse pessoal que não criam em Deus, esse pessoal que não tinham mais fé em Deus, que desconhecia o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que criou a mim e a você. E o texto vai acontecendo, o texto vai desenrolando, e em Números 25, nós somos transportados para um capítulo repleto de reviravoltas e desafios, testando a fé e a devoção daquele povo, do povo de Israel. A Bíblia relata nesse capítulo que o povo hebreu passava por um momento de crítico naquela jornada pelo deserto, onde enfrentavam não apenas os desafios externos, como esses descritos enfrentados, esses jogados, esses aliciados através dos moabitas. Mas eles também enfrentavam uma coisa chamada pecado. O pecado entrou ali no arraial do povo de Deus, e aí começou a corroer tudo que estava ali. E a congregação de Deus, a congregação do Senhor, reunidos, espantados, porque aquilo crescia de uma forma espantosa, desculpe. Porque a desobediência do povo de Deus era latente. Para falar de superar os desafios, é preciso falar sobre 5 pontos, 5 passos na realidade. O primeiro, desobediência. O segundo, arrependimento. O terceiro, coragem. Quarto, fé, e o quinto, esperança. Nós vamos falar brevemente sobre esses passos, mas primeiro eu quero enfatizar sobre o que aconteceu com aquele povo em Números 25, e nós vamos utilizar somente os versículos de 1 ao 3, somente até aí, versículos de 1 a 3. Pode colocar na tela para a gente? Números 25, de 1 a 3. Diz assim o texto: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a cometer imoralidades sexuais com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios dos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos deuses. Assim, Israel uniu-se a Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo, contra o povo de Israel. Foi exatamente isso que aconteceu. A desobediência, o alastrou de forma espantosa. Mas o que tem a ver isso com superar desafios, Chechel? Vamos descobrir ao longo da palavra, ao longo da mensagem. Desobediência. Deus havia sido bem claro para aquele povo, ordenando que seus
que o seu povo, que aquele povo não se misturassem com outros povos, tampouco com as práticas idólatras. Queremos enfatizar aqui, como dito no versículo 1 e 3 desse capítulo, que relata como a apostasia, o abandono da fé e a desobediência a Deus se infiltraram entre os israelitas, entre o povo hebreu. Naquele tempo o povo de Deus estava acampado, como já dito, nas planícies de Moabe. E aquelas mulheres moabitas, com todo o seu charme, com toda a sua, até a sua boniteza, né, digamos, foi persuadindo o povo de Deus. Foi minando as bases daqueles homens. Foi minando as famílias. Até que toda aquela influência corroeu todo aquele povo. Será que essa história é diferente hoje de mim e de você? Será que hoje não existe essa situação? Coisas que às vezes está te corroendo, está te influenciando, está te fazendo pecar, está te fazendo afastar de Deus. Eu e você não somos diferentes do que aconteceu com aquele povo. Talvez você esteja aqui esta noite na mesma situação daquele povo, que com lábios até adoravam a Deus, mas o coração estava muito longe da presença de Deus. Muito longe. A influência externa pode corroer os valores da fé, os valores de uma pessoa e de um povo, de uma nação, de uma igreja. A influência externa pode corroer os valores e a fé de uma pessoa, de um povo, de uma igreja, de uma família. E o que são essas influências externas? Uma delas está aqui, ó. Você tem ouvido as vozes das redes sociais? Você tem ouvido as vozes dos coaches da vida por aí? Você tem se baseado naquela influencer que diz para você que a família já é, isso é coisa antiga. Que abster-se de práticas sexuais, de prostituição, de falar palavras torpes, isso é coisa do passado, ninguém vive isso mais não. De ter um namoro santo, um namoro na presença do Senhor, da qual você, jovem, adolescente, se preserve para o seu esposo, se preserve. Você, rapaz, você, jovem, da mesma forma, se preserve para a sua amada. Você tem ouvido as influências do mundo? É nesse sentido, é exatamente isso que leva a afastar, que nos leva a afastar da presença de Deus, nos caminhos dele. Aí eu pergunto para você, hoje, quem são as mulheres moabitas? Quem são as mulheres moabitas que te afastam de Deus? Quem são? Como já dito, é a rede social, é a internet, é na sua escola, é no seu trabalho, é com seus amigos, é o que você faz longe e pensa estar longe da presença de Deus, pensa que Deus não está vendo. É numa festa, numa rave, numa bebida,
no cigarro ou até mesmo nas drogas. Você precisa de arrependimento, meu querido. E esse é o segundo passo que eu quero dizer para você. Quero dizer que para você e para esta igreja também, que superar os desafios requer muito, em muitos casos, o arrependimento. Você quer superar os desafios? Você quer superar os desafios? Os desafios desse tempo? Precisa se arrepender. Precisa se arrepender. Muitas vezes você, nós oramos, vimos em todos os cultos, dos 5 da manhã, até fazemos propósito aqui. Mas o nosso coração está pecaminoso, está longe da presença do Senhor. Precisamos nos arrepender. As maiores dificuldades são provocadas por nós mesmos. Muitas vezes a gente coloca a culpa no Senhor, a culpa na igreja, a culpa no irmãozinho que falou meio áspero e aí te ofendeu. A culpa do pastor que pregou, foi muito direto, falou que você vai para o inferno se você continuar com essas práticas. Mas aí isso doeu em você. Não pode falar isso, Jachel. Isso aí não pode. Tem que pregar em amor. Colocando um sorriso lindo na cara. Você não pode tocar nesses assuntos. Hoje em dia, não. Isso aí é coisa da antiguidade. Você está errado, meu querido. Você está errado. Assim como o Senhor falou para aqueles discípulos no sermão da montanha, olha, se você está insatisfeito, pode se retirar. A palavra de Deus, ela tem que cortar o seu coração. Ela não é para causar conforto para você. Não é para causar conforto para mim. Ela tem que cortar o meu coração primeiro. Tem que incomodar você. No dia que você sair aqui, ouvir alguma palavra de Deus que não incomode você, que não corte o seu coração, está errado. Tem que cortar, tem que incomodar, tem que te constranger. Essa é a palavra de Deus. Tem que levar você ao arrependimento. O arrependimento te capacita para superar os desafios na presença do Senhor. Você crê? Você crê? Precisa se arrepender. A falta de arrependimento te leva a uma condição em que você quer enfrentar os desafios do mundo sozinho. É aquele camarada que bate no peito e fala, eu posso. Eu posso. Não, mas tem um versículo na Bíblia que diz, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não, isso aí para mim não. Eu posso. Eu ouvi o coach José das Quantas lá falando para mim que eu posso, eu sou o tal, que eu vou vencer, que eu vou prosperar, que eu vou atravessar as dificuldades com o pé nas costas. É mentira, meu querido. Não existe isso. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. E o que o Senhor nos diz? Tende bom ânimo, por quê? Porque Ele, Deus, venceu o mundo e você também vai vencer. Só que precisa estar em Deus. Precisa estar em Deus. Aquele jovem chamado Josué, que nós lemos, que o Senhor desafiou ele, Josué, agora é com você. Moisés partiu dessa para melhor, ficou no monte, não vai entrar na terra prometida, agora é com você. A bola está com você, Josué. Seja forte, corajoso. E aí o Senhor, a narrativa continua dizendo que
Deus deu um conselho, e eu acredito que seja o maior conselho que eu e você pode receber. O Senhor disse: Moisés, Josué, seja forte e corajoso, não aparte da tua boca a minha lei, nela medite de dia e de noite. Olha o conselho aí, Você quer vencer as dificuldades? Você quer? Primeiro, como dito, deixa esse negócio de desobediência, meu irmão. Segundo, se arrependa. E terceiro, medite na palavra do Senhor. É a chave. Não tem outra forma. Não tem outro segredo. Eu posso falar para você aqui até 2 horas da manhã, até amanhecer, emendando com o culto das 5 horas. Mas vai ser em vão se no teu coração não brotar essa sede de arrependimento. Essa sede de analisar a palavra do Senhor. Não vai adiantar, meu querido. Vai ser em vão para você. É ilusão. É ilusão. Pergunto a você novamente, meu querido, minha querida, o que tem minado a sua conexão com Deus? Tem mais algo? Talvez a falta de perdão, a falta de sinceridade com Deus. Você entra no seu quarto, você apaga a luz, se ajoelha no pé da sua cama. Você lê a palavra de Deus rotineiramente. Mas e aí? É só isso? Você tem buscado a intimidade, tem buscado verdadeiramente andar nos caminhos do Senhor? Você tem extirpado, tirado da sua vida as coisas, as conexões que te afastam da presença do Senhor? Às vezes são coisas simples. Às vezes não é coisa complicada. Às vezes são coisas simples que você não dá bola, mas está minando a sua vida com Cristo, a sua vida com Deus. Você precisa deixar que a única conexão possível na sua vida seja com Cristo. Somente com Ele. A palavra de Deus continua. E aí nós vamos entrar em algo aqui que eu e você precisamos ter. E muitas vezes nós somos covardes, porque não temos isso. Coragem. Você tem coragem? Você tem coragem? Imagine um jovem guerreiro sucedendo um experiente líder como Moisés. Este era quem? Josué. Josué recebeu de Deus uma grande missão. Uma missão de conduzir o povo hebreu para conquistar a terra prometida. Olha a responsabilidade que tinha sobre Josué. Mas ele não arregou, ele não tirou o pé. Ele foi lá, ele aceitou aquele desafio, porque ele tinha coragem. Os desafios que o Senhor coloca na sua vida, os desafios que essa igreja coloca na sua vida, impõe para você, coloca para você. Você tem fugido ou você tem abraçado? Porque você entende que é a obra do Senhor. Ou simplesmente você tem se escondido atrás de pessoas, atrás da igreja, atrás de um afazer, atrás da sua vida lá fora, atrás de um emprego, até mesmo atrás da sua família, para negligenciar a vontade de Deus, negligenciar. Falta coragem em você, meu irmão. O amadurecimento vem por meio de sofrimento, perda ou ausência.
Existem diversas formas de ampliar nosso coração e fortalecer nosso interior, tanto em momentos felizes, como de conquistas, assim como quando estamos enfrentando desafios. Assim, a ausência de certas dádivas ou coisas boas pode levar a buscar a Deus e aprofundar o nosso amor por Ele. Resumindo, você fica insistindo com Deus, para Deus te dar alguma coisa, para a gente favorecer uma situação, mas Ele não vai te dar, porque Ele sabe que essas dádivas, você não vai utilizá-las por amor a Ele. Então, certas coisas que o Senhor não nos dá, é para amadurecermos, é para aperfeiçoarmos o nosso amor por Ele. Mas o que a gente faz? A gente faz ao contrário. A gente blasfema, a gente reclama, a gente fala que está errado. Nada, não estamos satisfeitos com nada. Com nada. Não temos coragem de enfrentar as agruras, as lutas da vida. E aí vemos para a igreja, vemos para o culto de oração, ficamos murmurando, pedindo oração, pedindo isso, aquilo para Deus, para os irmãos, mas falta coragem em mim e você. Quer vencer os desafios? Quer vencer as lutas? Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. A palavra do Senhor vai te encorajar. Ela vai te encorajar. Não sou eu, não é o pastor Arlindo, não é esta igreja. É a palavra do Senhor. Por isso pense comigo, meu querido, minha querida. De onde vem a tua força? Da juventude? Daquela saúde pujante que você tem? Do seu dinheiro? Das suas finanças? Do sucesso profissional que você tem? Da sua família legal que você tem? Dos seus amigos? Até mesmo do time de futebol que você, às vezes, torce mais do que para a obra do Senhor. Para o seu time de futebol você grita gol, mas quando uma alma aqui se arrepende, você não é capaz de levantar e dar um glória a Deus. Você não é capaz, meu querido, porque falta coragem. Falta coragem. Josué foi escolhido para dar continuidade ao plano de Deus de conduzir o povo à terra prometida. E aí, no versículo Josué 1, versículo 6 e 7, narra que o que Deus disse para Josué, diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, pois você fará com que este povo herde a terra que jurei para seus pais. Jurei que lhes daria. Seja forte e corajoso, para que você cumpra fielmente toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, para que nem se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Olha de novo a chave aí para você vencer. Quer ser bem-sucedido? Em tudo que você fizer, onde você pisar a planta dos seus pés, você vai ter prosperidade. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Vou insistir isso até terminar a mensagem, porque não tem outra coisa a falar. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Assim como Josué foi desafiado a ser forte e corajoso, somos lembrados que, quando estamos enfrentando desafios,
Devemos nos apoiar em Deus, meu querido. É em Deus. E seguir diligentemente o caminho que Ele nos revelou. Isto mostra a importância do quarto passo que eu quero dizer para você. A fé. A fé. Afinal de contas, mesmo que Josué tivesse toda a coragem, mas se ele não tivesse fé, não ia dar certo. Não ia dar certo. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. E Josué, o propósito dele era agradar ao nosso Deus. Era agradar a Deus. Por isso precisava ter fé e ser corajoso. Precisava ter fé. Logo, ao colocarmos nossa confiança em Deus, as lutas, dificuldades, não vão desaparecer, tá? Mesmo que você tenha toda a fé que mova as montanhas, que tenha coragem, mas infelizmente, eu quero dizer para você, talvez isso frustre o seu coração hoje. Mas mesmo que você tenha fé, que tenha coragem, que seja obediente, mesmo assim, você vai ter dificuldade, você vai ter provações. Você vai enfrentar desafios. Você vai enfrentar desafios. A mensagem transmitida a Josué é uma lição poderosa para nós hoje. Devemos nos apegar à orientação que Deus nos dá e não nos desviarmos dela, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para lugar nenhum, meu querido. Essa direção nos permitirá caminhar com prudência e sabedoria, independentemente dos desafios que encontrarmos no nosso caminho. Porque você vai ter desafios. O Senhor Jesus foi bem enfático em dizer: no mundo tereis aflições. Você não está isento disso. Por mais que você seja um servo leal, fiel a Deus, você vai passar por aflições, por desafios, e não são pequenos desafios, são grandes desafios. A diferença entre um cristão que é fiel a Deus, que passa por desafios, e aquele que não é fiel a Deus e também que passa por desafios você sabe? Se você é fiel a Deus e passa por desafios, você vai passar com alegria, com regozijo. A corda vai estar te enforcando, você vai dar glória a Deus. O moinho está te espremendo, você vai dar glória a Deus. Você não vai murmurar. Você vai ter no seu coração que o Senhor está contigo. Ele está em você. E por isso, você vai passar pelas provações, mas, diferentemente de quem não tem fé, de quem não procura essas coisas, você vai ser vitorioso, porque você é vencedor. Não é por mim, nem é por essa igreja, é por aquele que amou você primeiro, Jesus Cristo. Mas só que não fica só por aí. A Bíblia diz que você é mais ainda que vencedor. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é ser mais que vencedor? Ser mais que vencedor é você saber que dentro de você tem algo que Deus plantou. E é o nosso quinto passo, a esperança. A esperança, Deus plantou no seu coração, a esperança de que você você é mais que vencedor.
Não tem segredo, meu querido, se você ser obediente à palavra do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, ter fé, ser corajoso e ter esperança, não tem ingrediente melhor que o cristão possa ter. O Senhor vai estar contigo, você vai vencer. A esperança pode ser uma motivação para vencermos os dias maus. Deus libera palavras de esperança para que não sejamos consumidos pela frustração e o desânimo. Foi exatamente o que Deus fez com Josué. Deus liberou para a vida de Josué uma palavra de ânimo, de força, de bênção, para que Josué não se desviasse, não desanimasse no meio do caminho, para que ele fosse forte e corajoso e mantivesse no seu coração a chama da esperança. Como está a sua esperança? Como está a sua esperança? Para aqueles que decidem escolher Jesus, que é a própria esperança da humanidade, sabe o que vai acontecer? No dia final, você vai ser recompensado. Sabe com que, igreja? Com a coroa da vida. Você sabe que a coroa da vida é o que me move na presença do Senhor. É o galardão que eu e você vamos ter no céu, na vida eterna, com Cristo, na glória dEle, adorando a Ele, somente a Ele. É por isso que você jamais você pode perder a esperança. Crente sem esperança não tem sentido de ser. Você precisa ter esperança. Você precisa aquecer essa chama da esperança em você. Salmos 20, versículos 7 e 8 diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Estamos firmes porque a esperança no Senhor é o que nos fortalece. Deus está sempre nos convidando a ter esperança, confiando em suas palavras. Quem vive com esperança são aqueles que têm uma palavra para esperar. A esperança é provocada nos dias de hoje, é provada nos dias de hoje, nesses dias difíceis, quando a nossa confiança precisa se assegurar em Deus, o Deus de toda a esperança. Quando confiamos em Deus, nenhuma situação ruim é capaz de tirar a nossa esperança em dias melhores. Quer vencer os desafios, quer vencer as lutas, superar tudo que te aflige? Esperança em Deus. Esperar em Deus. Escolhendo. Então, vou fazer uma pergunta para você. Como podemos viver uma vida de esperança? Como podemos viver uma vida de esperança? E aí vou te contar 2 segredinhos. O primeiro deles é escolhendo se alegrar diariamente. Tá ruim, meu irmão? Tá difícil? O cinto está apertando? A corda está no pescoço? As dificuldades estão aí? Se alegre. Essa é a diferença de quem busca a Deus e é fiel a Deus e quem não faz isso. Se alegre. Romanos 12, 12 diz: alegre-se na esperança. E a segunda coisinha que eu quero dizer para você é: você precisa relembrar as vitórias que você teve na sua vida. Não há ninguém aqui nesse auditório, nem as crianças, que não tenham tido vitórias em Cristo. Você lembra
para não voltarmos tanto ao passado. Mas você lembra da sua última vitória que você teve? Você lembra? Lamentações 3:21 diz assim, olha, quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Você precisa memorar as vitórias que você teve em Cristo. Porque essas vitórias te dão a esperança. Quando o povo de Deus enfrentava um desafio, antes de Deus dar a vitória para eles os orientavam a fazer memoriais, para que as outras gerações se lembrassem de como Deus os livrou e procurassem por eles nas novas situações que houvessem para acontecer. Por isso que nós temos este livro aqui. Este livro que é a palavra de Deus. São as memórias, as lutas que o Senhor lutou por mim e por você. Está aqui, meu querido. É por isso que ele disse para Josué, Josué, guarda a minha palavra, medita nela de dia e de noite. Volta lá no meu livro, Josué. Lá tem as memórias das lutas que eu passei com Abraão. Quando eu prometi para Abraão que iria dar para ele a terra prometida. Está lá, Josué, volta lá, lê lá para você ver. Você precisa memorar as suas lutas, as suas vitórias que você teve em Cristo. Isso te capacitará, te dará esperança. Precisamos ter o hábito de anotar essas vitórias. Pega um caderninho, um diário. Anota lá as vitórias que você teve. As que você lembrar, pelo menos. Porque a gente, quando Deus é grato para a gente, quando Deus faz algo para a gente esquece. Mas quando você está pedindo a Deus, você não esquece. Você fica pedindo. Mas quantas vitórias o Senhor já te deu? Você esqueceu? Anote, meu querido. Chega na sua casa hoje, faça esse exercício durante a semana. Anote todas as vitórias que o Senhor já te deu. Você vai se surpreender. Um caderno vai ser pouco para você. A esperança, a nossa esperança está na intervenção divina, novamente ao nosso favor. Quando olhamos para o túmulo vazio de Jesus, quando olhamos para o túmulo vazio de Jesus, toda a decepção, dor da cruz se transformam na certeza que venceremos. Jesus venceu na cruz por mim e por você. Essa é a garantia que eu e você venceremos. Porque Ele venceu, Ele nos amou. Lembre-se de que a esperança é a âncora da nossa vida. Repita comigo, igreja. A esperança é a âncora da nossa vida. Quando a sua vida ficar dura, escura, difícil. Quando vier aqueles momentos aqui em que você quer cavar o chão e entrar dentro, para resumir. Eu e você, nós passamos por isso. Rotineiramente, todos os dias. Eu passei por isso. Não foi fácil. Não foi fácil para mim e para minha família. Quando Deus levou meu filho. Muitos até chegavam para mim, para a Kátia, e falavam, mas como você conseguiu superar isso? Como você conseguiu? Eu não superei isso, meus queridos. Mas Deus superou por mim. Não fui eu. Vou contar um segredo para vocês. Todos os dias que eu subo aqui para louvar, para orar, para fazer qualquer coisa, eu vejo meu filho aqui, nesse caixão, aqui nesse lugar. Porque ele aqui ele estava, o corpo dele.
Mas eu não deixo isso me destruir. Porque essa esperança que move a mim e a você, ela também me move, que um dia eu vou ver Ele na glória, eu vou ver Ele no céu. Essa é a esperança que eu e você nós temos que ter. Não tem outra forma. É Cristo, meu amigo. É Cristo, meu irmão. É Cristo em mim, é Cristo em você. Tá difícil? Tá pesaroso? Já te dei várias dicas hoje aqui. Deus está conosco todos os dias da nossa vida. E Ele fará com que eu e você, nós superemos os desafios deste tempo. Então, adolescente, jovem, adulto, os idosos, igreja do Senhor, decida hoje abster-se da desobediência, de se deixar influenciar pelas coisas, pelas práticas que esse sistema mundano, esse sistema corrosivo tem permeado a sua vida, tem entrado na sua vida. Talvez seja um modismo, não sei. Você querer copiar alguém só porque, não sei. Mas seguir pessoas que somente te farão pecar mais e mais, não é o que você tem que fazer. Existe um segredinho nas águias, né? Que as águias só voam com águia, né? Por que que a águia só voa com águia? Sinceramente, eu não sei. Mas sei que a águia só voa lá no alto, nas alturas. E a palavra de Deus nos diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Permanece para sempre. O salmista diz que como as águias voam mais alto, né, lá no alto, assim será a minha vida e a sua, se nós estivermos na presença do Senhor. Sai fora, meu irmão. Não ande com quem não vai agregar na sua vida, com quem não te dá valor, com quem te faz pecar, te faz desviar do caminho do Senhor. Sai fora. Não caia nessa. Você precisa se arrepender e buscar a Deus. Exercitar a coragem para enfrentar os desafios dados por Deus, aqueles das quais você, as lutas, né, das quais você tem que se encorajar, as lutas que são depositadas na sua vida todos os dias. Você precisa ter coragem. Ter fé plena em Deus te levará a alcançar coisas extraordinárias por meio da fé. Quer vencer? Quer superar os desafios? Você quer fazer que aconteçam coisas extraordinárias na minha vida, na sua vida? Somente por meio de Jesus Cristo, a fé nele.
Terminando, eu quero deixar uma frase com você. Se a sua esperança não for em Deus, você corre um risco de viver uma vida sem brilho, sem o brilho da vida que Deus te deu. Cristo é a minha, é a sua luz. Ele é a única esperança, é a nossa única âncora. É a quem você tem que se agarrar. Cristo Jesus. Talvez você veio aqui esta noite pensando que iria ouvir algo totalmente diferente. Algo que iria alentar o seu coração, que iria te trazer conforto. Mas eu te trouxe conforto, a palavra do Senhor. Afinal de contas, o próprio Deus diz: eu castigo a quem eu amo. Foi Deus que disse. O Pai castiga aqueles que o amam. Ele puxa a orelha, porque Ele nos ama. Você precisa ser corajoso, ter esperança, porque Ele é a nossa âncora.